Na teoria da relatividade de Einstein, quando você tem dois referenciais e os dois referenciais são inerciais, ou seja, eles têm velocidades constantes, né? Não estão acelerados, mas um tem uma velocidade diferente da velocidade do outro, né? Quando isso acontece, o tempo em um referencial passa a correr de forma diferente do tempo no outro referencial. Então isso significa que se você pegar dois gêmeos idênticos, por exemplo, e colocar um deles num foguete numa certa velocidade, uma velocidade constante lá e tal, e o outro gêmeo fica na Terra, né? Depois que o gêmeo da Terra tiver contado, tipo, 10 anos, o gêmeo que está no foguete vai ter envelhecido só 6 anos. Então, quando você for ver, são dois gêmeos idênticos, mas que um envelheceu mais rápido que o outro. Mas isso aí não é paradoxo nenhum, né? Isso aí é simplesmente uma conclusão da teoria da relatividade, né? O paradoxo que dizem que é o paradoxo dos gêmeos não está aí. Então, nesse vídeo aqui eu vou explicar onde é exatamente que está o paradoxo e ainda assim eu estou dizendo que esse paradoxo é só um paradoxo aparente. Mesmo o paradoxo que eu vou colocar aqui, ele é um paradoxo aparente. Até deveria ser, né? Porque se fosse um paradoxo de verdade que você não tem como explicar, a própria teoria não estaria correta, né? Ela não seria tão bem aceita quanto ela é hoje, né? Então, qual é exatamente o problema? Bom, então eu vou fazer aqui o desenho aqui de dois gêmeos, né? Tipo, o primeiro gêmeo está aqui, né? E aí ele está vou desenhar aqui, ele está aqui no planeta, né? E aí o outro gêmeo, eu vou chamar esse gêmeo de Alberto para dizer que ele é o gêmeo A, certo? E o gêmeo B, o Bernardo, ele está num foguete. Mas eu vou dizer que o foguete dele, eu vou fazer um foguete bem esquisito aqui. Ele é um foguete que tem um formato idêntico ao da Terra. Por que eu estou fazendo isso? Porque o grande problema desse paradoxo é o fato de que você não consegue... o paradoxo ele vai aparecer quando você tentar dizer quem foi que fez o movimento, entendeu? Então, tipo, na prática, na teoria da relatividade... Não é para fazer diferença se você diz que o A está parado e o B que está andando com uma certa velocidade U constante, ou se você diz que o B está parado e o A é quem está andando com velocidade U constante, entendeu? Tipo, os referenciais, eles não têm como saber quem dos dois está parado absolutamente, porque não existe parado absolutamente, só existe parado relativo a alguma outra coisa, entendeu? Então, essa que é a ideia. Então, eu vou botar os dois como, mesmo que o foguete, que um deles esteja no foguete, mas que o foguete tem o formato da Terra para que essa pessoa não saiba que ela está no foguete. Ela pense que quem está no foguete é o outro, tá entendendo? Essa que é a ideia aí. Bom, então você vai pensar no seguinte, ó. Vai ter um evento que é a saída do foguete e no referencial A, a saída do foguete acontece no ponto A. Esse daqui é o evento 1, certo? O evento 1 acontece aqui no ponto A do referencial A. Vamos dizer que esse foguete saiu e fez uma viagem até um certo outro lugar, certo? Então ele acabou vindo parar bem aqui. Né? Então, e aí o Bernardo está bem aqui agora, certo? Bom, e aí agora no referencial de A, isso aqui é um ponto XA, quer dizer, no referencial de A isso aqui vai ser um XA, mas do evento 2. Então o evento 1 é a saída do foguete, o evento 2 é a chegada do foguete. Agora, no referencial do Bernardo, o que aconteceu é que, tipo, esse outro lugar onde o foguete dele chegou aqui, vamos dizer que ele chegou aqui perto de uma certa lua, certo? Então, no referencial do B, do Bernardo, o que aconteceu é que no ponto X1 do referencial do Bernardo, ele estava bem longe da lua, e depois, de repente, no mesmo ponto X1 do referencial do Bernardo, a lua chegou lá para ele, entendeu? E aí o ponto X2 é o mesmo ponto X1 para o referencial do Bernardo, certo? Então, para ele, tipo, ele não está em movimento, foi a Lua que chegou para ele, entendeu? Então, no referencial dele, ele não sabe que ele está em movimento, né? E aí, então, vamos ver o que é que a teoria da relatividade nos diz sobre isso, né? Ela vai dizer que vai ter uma diferença de tempo medido pelo A, né? E vai ter uma diferença de tempo medida pelo B, certo? E aí o que acontece é que o A sabe que no referencial dele os dois eventos não aconteceram no mesmo lugar. Então ele sabe que o tempo dele é dilatado, né? Então isso aqui vai ter que ter um certo gama multiplicado pelo tempo do B, né? E aí esse tempo do B aqui você vai ver que ele vai ter alguma coisa tipo... Vai ter um gama multiplicado por ele, que é 1 sobre raiz de
1 menos U2 sobre C2, onde o U é a velocidade que esse foguete andou para lá e tal, né? E aí pronto, aqui não tem diferença, não tem paradoxo nem nada. Tipo, quando esse foguete vai até aquela lua lá e chega lá e ele conta um certo tempo, tipo, alguns anos, quando você for medir esse mesmo tempo de anos no referencial A, vai ser um tempo maior, vai ser um tempo dilatado. Então, esses dois gêmeos teriam idades diferentes quando você terminasse esses dois eventos aí, certo? Mas aí o paradoxo, não tem paradoxo nenhum, isso aí é simplesmente uma conclusão da teoria, certo? Onde é que está o paradoxo? O paradoxo está se você colocar o gêmeo que viajou para voltar para a Terra e disser que os eventos são a saída da Terra e a chegada na Terra de novo, certo? Se você disser isso, os dois eventos no referencial da Terra vão estar agora, você não tem mais um x2 aqui, porque o movimento completo não é esse, o movimento completo agora é ir até a Lua e voltar, certo? Então, x1 e x2 no referencial da Terra vão estar no mesmo local, né? E no referencial do foguete, x1 e x2 também são sempre no mesmo local, porque tipo, no referencial do foguete isso sempre vai acontecer, né? Os dois eventos sempre vão acontecer no mesmo local. E agora, quem é que tem o direito de dizer que está no referencial próprio, né? Porque o que está acontecendo aqui, onde é que está a confusão aqui? É que para quem está no referencial A, essa pessoa pode dizer que esse outro aqui foi e depois voltou, né? Mas eu poderia equivalentemente dizer que eu estou aqui nesse outro planeta, no foguete que tem o formato de um planeta, e eu posso dizer, tipo, não, eu não acho que foi isso que aconteceu, não. Eu acho que foi você que foi e voltou, entendeu? Se você parar um deles, o outro vai poder ter ido e voltado aí, né? Então, onde é que está agora vamos fazer aqui uma conta prática para mostrar onde é que está o problema aí. Vamos supor que a velocidade que você fez para isso daí foi, tipo assim, vamos dizer que a velocidade U é tipo umas 80% da velocidade da luz. Então, é um foguete muito, muito rápido, né? Então, com isso, o valor de gama, você já pode olhar aqui, ele vai ser 1 sobre raiz de 1 menos U2 sobre C2, vai dar 0,64 aqui, né? Aí, com isso, você vai ter 1 sobre 6, né? 1 sobre 0,6. Pronto, esse vai ser o valor de gama. Bom, então agora, quando você for calcular, o que é que o Alberto vai dizer? Do ponto de vista do Alberto, o que aconteceu foi, ele mediu ΔTA e ele olhou no relógio dele lá e deu 10 anos, certo? Aqui 10 anos. E aí ele vai dizer, não, mas eu sei que o foguete do outro lá, como ele está num referencial diferente, e ele aqui mede o tempo próprio, o meu tempo é dilatado. Então ele vai dizer que, então o meu ΔTA, na verdade, é o que o Bernardo mediu vezes gama, né? Então, o tempo que o Bernardo mediu deveria ser 1 sobre 0,6 aqui. O ΔTB vai estar dividido por 0,6 aqui, né? Vezes ΔTA. E aí isso implica, então, que você vai ter que o ΔTB é dado por 0,6 vezes a quantidade de anos que o Alberto mediu, que é 10 anos, e isso aqui vai ser, então, 6 anos. Então, qual a conclusão do Alberto? O Alberto vai dizer, eu medi 10 anos e eu sei que o foguete do Bernardo saiu aí com a velocidade U, então o tempo dele é menor que o meu. Então, quando eu fizer a conta, eu vou ter medido 10 anos e o Bernardo vai ter medido 6 anos. E essa é a conclusão. Pronto. Mas aí agora vamos ver qual é a conclusão do ponto de vista do Bernardo. Do ponto de vista do Bernardo, ele mediu lá o relógio dele e, de fato, ele mediu 6 anos, certo? Então, ele foi lá e mediu 6 anos. Ok, tá. Aí ele vai dizer, não, na verdade, não era eu que estava viajando. Eu estava parado aqui no meu planeta. Porque, tipo, o foguete parece um planeta, entendeu? E aí ele olha lá para o outro. Não, o outro é o Alberto que estava no foguete. O Alberto foi embora e voltou. E aí, então, como ele está num referencial que está com velocidade, o Alberto, então, deve ter medido um tempo menor que o meu. Então, na verdade, o Alberto mediu, tipo, ΔTB vai ser igual ao gama ΔTA, porque agora ele pensa que o dele não é o próprio, entendeu? Porque ele pensa que quem mediu o próprio foi o Alberto. Porque, afinal, agora está confuso saber quem foi que mediu o próprio, né? Porque os eventos aconteceram no mesmo lugar nos dois referenciais.
E aí, quando você fizer isso, você vai acabar encontrando ΔT A dividido por 0,6 é igual ao ΔTB, né? E aí, com isso, você vai ter ΔTA vai ser igual a 0,6 vezes o número de anos que o Bernardo mediu, que é 6 anos. E aí, no final das contas, você vai ter só 3,6 anos. E aí, agora foi um problema. Então, o que foi exatamente que o Alberto mediu, segundo a teoria da relatividade? Foi 10 anos ou foi 6 anos? Né? Então, é aí que está o problema. Porque quando você tem uma situação dessa, em que você não consegue determinar bem quem foi que mediu o próprio, quem mediu o dilatado, tempo dilatado, você encontra duas respostas para a mesma pergunta, que é qual o tempo que o Alberto mediu. Se o Alberto tiver dito que, tipo, o meu planeta aqui, ele está parado, quem está se movimentando é o do Bernardo. Então, eu medi 10 anos, então o Bernardo mediu 6 anos. Só que o problema é que, se o Bernardo tiver medido 6 anos, ele também pode dizer que, tipo, não, eu era que estava parado e quem foi embora foi o Alberto. E aí, se eu medir 6 anos, o Alberto mediu menos ainda. Ele mediu foi 3,6, entendeu? Então, é aí que está o aparente paradoxo da teoria da relatividade. Então, por que isso é um paradoxo aparente? Por que esse paradoxo não é de verdade? Porque, na prática, existe sim uma diferença entre os dois referenciais, entendeu? E existe essa diferença porque esses referenciais, na prática, não são inerciais. E nos postulados da teoria da relatividade, você só pode comparar dois referenciais inerciais, entendeu? O que é que eu estou querendo dizer aqui? Imagine aqui que você tem o Alberto, e agora eu vou mudar um pouquinho o experimento. O Alberto está segurando um pêndulo aqui, certo? E o Bernardo também está aqui no foguete dele, que parece muito um planeta, e ele também está segurando um pêndulo, certo? Aí está aqui. Um deles viajou, certo? Vamos supor que quem viajou aqui foi o Bernardo. Então, o Bernardo foi, né? E quando ele chegou aqui nessa lua, não existe saída. Ele tem que parar e voltar. Se ele tiver voltado para o lugar onde ele estava, ele parou bem aqui e voltou aqui. E aqui é que está a desaceleração. Ele teve uma aceleração aqui. Foi uma desaceleração para chegar na lua e uma aceleração de volta para voltar para outro lugar, entendeu? Então, aqui é que está a diferença. Um deles sofreu aceleração e o outro não. E aí, na prática, em termos de experimento, o que é que vai acontecer? Esse aqui, quando ele olhar o pêndulo que ele está segurando aqui, esse pêndulo vai ter se mexido, né? Imagina que você está num carro e está segurando um pêndulo. Se o carro frear, o pêndulo se mexe, né? Então, não existe mais discussão, porque Bernardo agora teve uma experiência diferente da do Alberto, entendeu? O Bernardo, se ele disser que, tipo, não, que na verdade quem viajou foi o Alberto, né? E aí você vai dizer, não, na verdade quem viajou aqui foi o Alberto, foi até aqui e voltou, né? No referencial do Bernardo, o Bernardo poderia dizer uma coisa desse tipo aqui, e que ao mesmo tempo essa lua dele aqui veio chegando perto dele e voltou, né? Vocês conseguem imaginar isso? Tipo, no ponto de vista do Bernardo, o que pode estar acontecendo é que o Alberto foi embora numa distância bem grande, chegou uma lua perto dele aqui, do Bernardo, aí essa lua foi embora e o Alberto voltou, né? O Bernardo poderia dizer que isso é o que está acontecendo. E aí ele diria que sim, o meu referencial é igual ao do Alberto, né? Mas isso, ele não pode mais dizer isso, porque quando ele está segurando esse pêndulo aqui, ele sabe que, tipo, mesmo que ele pense que ele está parado, esse pêndulo aqui vai se mexer, entendeu? E o pêndulo vai se mexer sozinho. Quando o pêndulo se mexer sozinho, ele vai dizer, ah, não, eu fui que fui acelerado, entendeu? Isso é o que faz a diferença entre, por exemplo, se você está sentado num ônibus e você olha um poste na rua, né? Você poderia dizer que se o ônibus está com velocidade constante, você pode dizer que, tipo, na verdade é o poste que está passando por mim ou é você que está passando pelo poste. Os dois são equivalentes, certo? Mas, quando o ônibus acelera, você sabe que não é o poste que está sendo acelerado, entendeu? Você sabe que foi você que foi acelerado, porque você fica empurrado para trás, né? E aí agora quebra a simetria entre os dois referenciais. Com certeza um deles foi acelerado e o outro não, entendeu? Então essa que é a diferença aí. Como é que é a solução, então, do paradoxo? É a de que, tipo, não há paradoxo nenhum, porque simplesmente esses dois referenciais não são equivalentes um ao outro, entendeu? Mas assim, se você quiser saber na prática o que é que acontece na vida real, como é que você resolve isso aqui? Você resolve usando a comparação entre referenciais que permite acelerações, e essa é a que chama de relatividade geral. Na relatividade geral, você permite acelerações,
E aí, se você fizer essas contas que eu fiz agora com as correções da relatividade geral, aí você vê que, na verdade, a resposta correta era aquela primeira, que o ΔTA era 10 anos e o ΔTB era 6 anos, né? E por que essa daqui é a correta? Porque, de fato, o ΔTB é que mede o tempo próprio, só que aí ele foi acelerado, certo? Então, se você quiser trocar de referencial, você vai ter que incluir a aceleração na troca de referencial e aí você vai sempre encontrar essa mesma resposta, 10 anos e 6 anos, entendeu? Vai ser diferente daquilo que eu fiz no slide passado, aqui na página passada, certo? Tipo, aquilo que eu fiz lá, que é uma troca de referencial, pressupõe que os referenciais são equivalentes. E, na verdade, eles não são. E isso é o que resolve o paradoxo dos gêmeos.